Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Quando um vírus está circulando amplamente em uma população e causando muitas infecções, a probabilidade de sofrer mutações aumenta. Dependendo de onde as alterações estão localizadas no material genético, podem afetar as propriedades do vírus, como aumentar o poder de transmissão ou mesmo a gravidade dos sintomas. No caso das variantes do vírus causador da Covid-19, identificadas até o momento, as medidas de proteção funcionam para todas, ou seja, o distanciamento social, o uso de máscara, manter os ambientes ventilados e as mãos sempre limpas. Atualmente, a que está preocupando bastante os brasileiros é a cepa indiana, que já foi identificada no Brasil. É considerada mais transmissível e agressiva. Sobre esses assuntos, a gente conversa agora com o infectologista, Dr. Emerson Luz. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Que bom tê-lo aqui conosco para tirar são várias dúvidas, né? Eu queria começar perguntando o que a gente já sabe sobre essa cepa indiana. Ela tem variações genéticas, adaptações. As três principais identificadas já são reconhecidas, são conhecidas. Ela pegou uma característica de uma cepa, de uma variante da Califórnia e tem uma outra variante também muito similar com a da África do Sul, dentro dessa variação dela. E isso faz com que ela se adaptasse melhor e passe melhor de uma pessoa para outra. Então, ela tem uma transmissibilidade maior. Quanto ela causar casos mais graves, isso está sendo estudado ainda. Certo. O que sabemos é que muitas pessoas doentes procurando atendimento médico ao mesmo tempo não vai ter suporte para todos. Por isso que aumenta a letalidade, não tem oxigênio para todos, não tem o antibiótico para tratar uma complicação infecciosa para todos, então acaba aumentando a letalidade, infelizmente. Entendi. O meu produtor Andrews aqui levantou que em um único dia lá na Índia foram registrados cerca de 300 mil novos casos, né? Então é com muita rapidez, né, que isso tudo está acontecendo lá. Temos que considerar que esse aumento de casos não é somente a presença dessa variante, ele é multifatorial, ele tem questões culturais, comportamentais e acaba amplificando o problema. Quando nós temos uma cultura onde existem festas religiosas, manifestações culturais e com tendência a quebrar distanciamento social, sim. Com aglomeração, vai facilitar muito a vida do vírus, fazendo com que ele passe de uma pessoa para outra com muita facilidade. E se nós percebemos que muitas pessoas passam esse vírus estando assintomáticas, porque o objetivo do vírus não é matar a sua vítima, não é matar o seu hospedeiro, é ser propagado. Por isso que nós temos muitas pessoas assintomáticas, pessoas com sintomas brandos propagando. Óbvio que muitas pessoas doentes, como eu disse, acaba faltando suporte para todos. É tão importante a gente reforçar essas ideias, como o senhor falou aí, do isolamento social, do uso de máscara. A gente percebe hoje em dia um negacionismo muito grande, né? Pessoas se negando a usar máscaras, fazendo parte de aglomerações e agora falando aqui da nossa realidade do Brasil e de Brasília também. Enquanto que a gente vê especialistas, quer dizer, o senhor estuda sobre o assunto e são unânimes ao afirmar que, primeiro, você precisa da vacina, né, para você combater, mas enquanto não temos vacinas para todos, a população precisa fazer a sua parte, evitar essa aglomeração, usar máscaras e fazer essa higiene. Isso é fundamental? Fundamental. E estudos científicos já demonstram que quanto mais ocorre a circulação de pessoas indo de um ponto para o outro na cidade, mais ocorre a propagação da Covid-19. Então, quando ocorre, por exemplo, uma restrição de movimento por algum motivo para baixar a taxa de transmissão, isso é uma necessidade daquele momento. Não vai resolver a pandemia. Nós temos que pensar que para resolver a pandemia, uma medida apenas, só vacinar ou só restringir movimento ou fechar comércio, isso não vai resolver. É um conjunto de fatores que vem de obrigações do nosso governo e obrigações da população. Sim. Nós não podemos aglomerar, temos que evitar quebrar os protocolos de distanciamento social. Por outro lado, tem que ter uma vigilância, tem que ter testagem em massa de grupos profissionais, por exemplo,
que vão começar a abrir um serviço, por exemplo. Então, é necessário um trabalho em conjunto. E essa é a maior dificuldade, que não se dá para discutir hoje em dia, está tudo muito polarizado. Mas cada um fazendo o seu papel, com certeza vai ser mais fácil de controlar a pandemia. Com certeza. Voltando a essa questão da cepa indiana, ela já chegou ao Brasil, né? A gente sabe que a Covid-19 como um todo, ela se propaga de uma forma muito rápida e pelo que o senhor falou, essa cepa ela ainda tem essa rapidez maior. O senhor considera difícil, uma vez que ela já tenha chegado ao Brasil, você ter esse controle de fazer com que ela não chegue em outros estados? Eu não sei, eu acho que é Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, eu não sei exatamente quais os estados que ela já chegou. Por enquanto ela está controlada, porque as medidas de controle que são feitas para um paciente internado, o isolamento que esse paciente é submetido, ou os contactantes, a vigilância epidemiológica nos contactantes, consegue conter. Então, é até interessante se nós pensarmos nisso, que medidas que já estamos acostumados a fazer, o isolamento do doente, dos contactantes, higienização das mãos, uso da máscara, isso já é o suficiente para conter e tentar segurar a possibilidade de alastrar. O problema é que já pode estar circulando, ainda não temos esse conhecimento, mas estão sendo feitos os testes. Por enquanto, está contido, apenas um paciente estava internado, o de São Paulo, que estava internado, os outros estão em observação, estão bem. E como é que essas variantes se formam? Essas mutações? Isso é muito interessante, isso é um mecanismo de adaptação do vírus. O vírus acaba fazendo mutações genéticas, vão tendo pequenas mudanças no seu código genético, e essas mudanças correspondem a mudanças estruturais, fazendo com que o vírus, essa mudança é pior para ele, então ele não propaga, ele acaba ali, aquela mutação foi muito ruim para ele, ou não mudou nada, ele vai continuar dentro daquele nível de propagação, ou no caso das variantes que nós estamos discutindo, eles realmente causam uma maior transmissibilidade e muitas vezes uma virulência maior, fazendo casos um pouco mais graves, talvez por aumento de carga viral. Então, é muito importante a gente ter essa noção, que é uma adaptação evolutiva do vírus. Todos os vírus vão acabar mutando e apresentando essas mudanças. E os mais preparados, os que têm uma mudança positiva para o vírus, são os que vão propagar. É como se fosse um processo natural mesmo. É uma seleção natural. Essas variantes, inclusive, são classificadas pela Organização Mundial de Saúde como variantes de preocupação, porque elas podem acabar enganando o sistema imune. E aí nós podemos ver algumas alterações, como, por exemplo, o risco de vacina não funcionar, risco de sistema imune não proteger mais, ter a reinfecção, mas, por enquanto, isso está sendo ainda analisado, não temos ainda isso comprovado. A princípio, todas as vacinas que estão sendo feitas, elas conseguem proteger das variantes. Perfeito. Daqui a pouco eu quero falar sobre a questão das vacinas. Nós falávamos sobre a questão da vacina, né? O Brasil ainda está muito atrasado com relação à vacina, né? A gente olha aí, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos. O senhor estava até me dizendo que eles estão vacinando pessoas de outros países? Como é que está sendo isso? Existem hoje pacotes turísticos sendo vendidos em que as pessoas fazem a opção de serem vacinadas. Ao entrarem no país, elas são vacinadas. Nossa! Então, isso está gerando algumas discussões aí, eu acho interessante essa discussão, porque acaba que... É vacinado no próprio aeroporto? No próprio aeroporto. Tem postos de vacinação, é feito agendamento, como é feito aqui também, é feito um agendamento. As agências de turismo acabam fazendo toda essa parte. Caramba, interessante. Existem pessoas que querem escolher a vacina que querem tomar. Eu não quero tomar essa porque essa é de tal país e eu não acredito nessa vacina. Eu não quero tomar essa porque essa tem o risco de tal coisa. Existe alguma vacina que seja melhor, doutor? Todas as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil foram testadas quanto à eficácia e segurança antes de serem aprovadas pela Anvisa para serem utilizadas aqui. Vacina boa é aquela que tem no posto. Boa. Né? Essa é a melhor vacina. Tem que ser vacinado logo, estamos numa corrida contra o tempo. Sim. Queremos alcançar logo aquela chamada imunidade de rebanho. Segundo cálculos, estima-se que quando cerca de 70% da população estiver vacinada,
nós vamos conseguir conter a disseminação da Covid-19. Então, é muito interessante que as pessoas participem ativamente da campanha de vacinação, sejam vacinadas. Com exceção de uma vacina que não é reconhecida, por exemplo, na Europa, alguém que tenha necessidade de ir, porque não é época de ficar viajando também, não é. Fazendo turismo. Agora é o momento de pensar na própria vida, Exato. Agora, né? digamos que alguém tenha parente, tenha que viajar para lá, existe uma vacina que não é aceita lá. Então, essa pessoa até pode se dar ao direito de escolher. Caso contrário, todos devem, quando estiverem na sua fase de vacinação, devem procurar o local de vacinação, fazer o agendamento e serem vacinadas o quanto antes. Sim. Nós tivemos casos também de pessoas que vacinaram com a primeira dose e por algum motivo esqueceram de tomar a segunda, e a gente verifica que a recomendação do próprio Ministério da Saúde é: tome. Em qualquer momento, tome. Ainda que já passou, seja os 3 meses da AstraZeneca, ou são quantos? 2 semanas? 28 dias da Coronavac, não importa. O importante é tomar a segunda dose em qualquer momento? Sim, isso é uma recomendação. Não adianta zerar, não há necessidade de zerar o esquema vacinal. Sim. Fez a primeira dose, só vai estar completa a vacinação com a dose de reforço, a segunda dose. Aí é considerada a pessoa imunizada. Uhum. Então, quando lembrar que esqueceu... O ideal é não esquecer, né? É tomar na época, porque essas doses foram determinadas em estudos clínicos. Exatamente. Então, se vai tomar com 2 semanas, com 4 ou com 3 meses, isso foi decidido em cima de estudos clínicos. Com certeza. Se a gente perder o prazo, vai mexer, vai alterar essa eficácia. Mas deve sim. Lembrei que eu não tomei a vacina, corro lá para ser vacinado o quanto antes. Essa semana, a Secretaria de Saúde divulgou um dado que 82, 86 pessoas, se não me engano, tomaram vacinas diferentes. Tomaram, por exemplo, a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose da Coronavac. Não sei se foi um erro, não sei exatamente o que aconteceu. E eles disseram que não tem estudos suficientes para saber a eficácia. É isso mesmo? Tem um estudo pequeno, com uma pequena amostragem na Inglaterra, verificando qual a eficácia de vacinas de plataformas diferentes. Sim. Porque essas vacinas, cada uma tem uma tecnologia diferente. Uhum. Hoje nós temos a Coronavac, que é o vírus inativado, é o clássico das vacinas, digamos assim. Até a dificuldade de reconhecer, talvez, por alguns países, é porque é muito antiga essa tecnologia e o Brasil domina, é muito fácil de fazer essa vacina, considerando a nossa tecnologia disponível. Uhum. A outra usa um vírus de resfriado que não causa resfriado no humano e coloca ali a proteína, um pedacinho do coronavírus, é uma outra plataforma, o adenovírus ou o vetor viral. E uma plataforma que é a mais moderna de todas, que é a empresa mais conhecida, chama-se Moderna, por sinal, que é a da Pfizer, que usa um pedacinho do código genético do vírus. Mas temos que considerar que essas tecnologias diferentes, elas usadas, associadas, ainda não temos estudos, não. Sim, é tudo muito novo, né? Tudo muito recente. Uma outra pergunta também que fazem muito aqui pra gente é com relação à AstraZeneca. Algumas pessoas sentem muito efeitos colaterais, né? Uma coisa muito, muito interessante para destacar é o seguinte, quando nós temos efeitos adversos à vacina, temos que agradecer. Tomar um sintomático e descansar, se hidratar e agradecer. Porque é o sistema imunológico respondendo. Perfeito. É o sistema imunológico criando anticorpos contra aquela doença. Nós estamos enganando o organismo, dizendo, olha, você está doente. Mas não é a doença. Bacana. É a vacina. E está ganhando imunidade. Ganhando imunidade. E quando a imunidade está sendo formada, algumas pessoas sentem, porque acaba tendo que produzir anticorpos, ocorrem esses efeitos adversos. Então, o efeito adverso é igual à imunidade sendo ganha, sendo obtida. Sem necessariamente estar doente, né? Não. Sem ter pego... As pessoas ainda perguntam se tem risco. Tomei a vacina, não vai ficar doente. Essas vacinas não tem como causar doença. As vacinas, além de serem seguras, eficazes, elas não causam doença. E é importante destacar também que o fato da pessoa estar imunizada com as 2 doses não a impede de contrair a Covid-19, não é isso? Ela pode contrair, inclusive tem casos de contrair, mas a tendência é ela contrair de forma mais leve, com sintomas mais leves, é isso? Exatamente. Existe, por exemplo, a própria Coronavac tem uma eficácia de 51% para infecção
e 100% para hospitalização. Isso significa que ela tem uma eficácia muito boa e as pessoas não serão hospitalizadas. Perfeito. Algumas pessoas podem dizer, não, mas eu conheço um caso que tomou as 2 vacinas, acabou evoluindo mal, acabou indo a óbito. Isso é multifatorial, tem doenças de base, comorbidades, tem outros eventos envolvidos no desenvolvimento do quadro. Estamos falando de uma forma geral. Quem está vacinado, a tendência é não ter doença grave, é ter doença leve. Eu mesmo tenho pacientes que eu atendo, eu estou na linha de frente desde que começou, na verdade, desde antes de ser declarado um estado de calamidade ou pandemia, nós já estávamos preparando o sistema para responder aos casos, estudando qual seria a melhor opção de suporte clínico aos pacientes. E hoje eu vejo pacientes vacinados com quadro bem leve. Sim, que bacana. E os dados mostram isso, né? Quer dizer, a internação de idosos reduziu drasticamente, porque foram os mais vacinados, né? Os dados estão aí para comprovar exatamente isso. Né? Exatamente. Doutor, o que a gente sabe sobre a reinfecção? E pergunto das pessoas que não foram ainda vacinadas e que já tiveram, portanto, a Covid. Alguns casos de reinfecção já foram comprovados. E foram criados critérios bem objetivos para definir o que é uma reinfecção e o que não é. Hoje o que nós sabemos é que a reinfecção pode ocorrer, mas não é regra, é uma exceção. Então as pessoas que já tiveram, elas têm que continuar tendo todos os cuidados, inclusive as vacinadas têm que continuar tendo todos os cuidados de distanciamento social, uso da máscara, higienização das mãos, porque ainda não está descartada a possibilidade de ter uma reinfecção. Isso ainda está em estudo. Por isso que é necessário manter o distanciamento social, mesmo em quem já foi infectado. E quem foi infectado também tem que ser vacinado. E o vacinado e o infectado, óbvio, tem que continuar com os cuidados. É tudo muito recente, né? É tudo muito novo. Assim, a gente está aprendendo, em especial vocês da área. Por exemplo, existe algum estudo que indica... Eu tive, por exemplo, a Covid em junho do ano passado. Existe algum estudo que revela que se eu pegar a segunda vez, os sintomas podem vir mais leves ou não necessariamente? Não necessariamente. Essas variantes de preocupação que nós estamos falando, caso ela tenha uma variação genética que escape do sistema imunológico, pode acabar tendo uma infecção. Como se fosse algo novo no meu organismo. Algo novo, exatamente, com uma resposta inflamatória séria. Algumas pessoas falam, eu vi um primeiro caso foi leve, o segundo caso foi um caso muito forte, muito grave. Isso ainda está sendo analisado. Será que foi realmente uma reinfecção? Será que o primeiro exame não foi um falso positivo, por exemplo? E o segundo foi realmente a Covid-19? Então, não podemos afirmar que o segundo será leve ou será mais grave. O que nós podemos afirmar é que pode ocorrer uma reinfecção, que não é a regra ocorrer, mas que todos temos que continuar com nossos cuidados. Falando do ponto de vista científico, o que a ciência comprovou até agora sobre o tratamento precoce? Os estudos que foram publicados, eles indicam que a eficácia ela não é comprovada. Não é comprovada. Nós acabamos fazendo, muitas vezes, um tratamento que seja opcional ou que a gente chama de off-label, um tratamento fora digamos assim, um medicamento que não foi feito para tratar a infecção. Muitas vezes nós fazemos no paciente, desde que o paciente concorde, entenda os riscos e o médico concorde em prescrever. Isso não é errado fazer, mas o paciente tem que estar ciente que pode não funcionar ou pode estar seguindo a doença, o seu curso normal. Mas se nós colocarmos ali, por exemplo, uma rede de dados de trabalhos publicados, uma droga, hidroxicloroquina, em uso em vírus, vão ter trabalhos, estudos publicados, continua sendo estudado e eu acho que tem que continuar. Todos nós queremos isso, né? Claro. Nós queremos um tratamento eficaz, né?
mas temos que deixar claro que algumas pessoas podem fazer e não funcionar, outras pessoas fazem e vão dizer, estou muito bem, será que foi placebo, será que foi o uso, se o medicamento teve num momento certo para ser feito, isso tudo está sendo discutido. O que sabemos hoje é que, cientificamente, não há essa comprovação, mas o médico que optar em fazer não está errado. E é importante também a pessoa não se automedicar, né? Porque todo medicamento é uma droga também. Então, você tomar de uma forma que não seja orientado pelo médico, você pode ter vários malefícios ao seu organismo também, não é isso? Então, certamente as drogas elas têm uma dose certa para ser feita, existe uma toxicidade caso essa dose seja excedida. Tem pessoas que podem ter alergia a princípios ativos das drogas, então se automedicar não é uma boa. O Brasil é um dos campeões de intoxicação exógena. O que significa isso? Intoxicação de substâncias que foram ingeridas, incluindo os medicamentos. Por isso é muito importante procurar o médico, procurar ser consultado, e estamos na pandemia. Qualquer síndrome gripal hoje ela tem que ser encarada como suspeita da Covid-19 e tem que ser visto por uma equipe médica, tem que ser avaliada para realmente comprovar ou descartar. O senhor falou algo aí que eu queria salientar, que a gente está tendo a vacinação, graças a Deus temos vacina, o ritmo ainda está muito lento, muito aquém do que a gente espera, mas é importante frisar que as pessoas que já foram vacinadas, imunizadas, e aí a gente repete que são com as 2 doses, a imunização vem o quê? 15 dias depois da segunda dose? Depende geralmente, de 10 a 14 dias após a segunda dose, a gente considera imunizado. Tanto que, por exemplo, existem vacinas que são, por exemplo, pentavalentes. Tem 5 micro-organismos ali, sensibilizadores de 5 micro-organismos diferentes. E a gente faz, por exemplo, na pediatria, para não furar a criança 5 vezes. Para não fazer ali a inoculação 5 vezes. Então, misturar vacinas é uma coisa que pode acontecer. Como não há estudos, a gente espera esses 14 dias. Por exemplo, terminou a vacina da Coronavac ou da Covid-19, que seja qual for, nós esperamos 14 dias para fazer a da influenza, por exemplo. Então, esse é o por que nós esperamos isso? Porque não tem estudos e nós sabemos que esse é o período que tem que ter para formar os anticorpos. Maravilha. A gente está terminando. Eu queria que o senhor deixasse aí um recado para a população com relação a esse momento que a gente está vivendo. Possivelmente podemos ou não viver uma terceira onda, enfim. Você, como especialista, como estudioso do assunto, o que o senhor fala para a população? Vivemos ainda um momento delicado da pandemia. A vacinação está acontecendo, mas não é tempo de aglomeração, não é tempo de quebrar as regras ou os protocolos. Eu tenho visto muito paciente que procura, que estão positivos e geralmente foi em algum evento, alguma coisa que aconteceu. Ou foi uma festa de família, ou foi alguma reunião, ou foi alguma situação que levou àquela aglomeração. Por isso é necessário continuar mantendo distanciamento social, higienização das mãos, uso da máscara, principalmente pessoas que não foram vacinadas ou que não tiveram a Covid-19 e também quem já teve e quem foi vacinado. Todos devem continuar até nós alcançarmos o controle efetivo da disseminação da Covid-19. Maravilha, doutor. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Agradeço imensamente. É um prazer, um privilégio. Maravilha. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Te espero sábado que vem. Tchau, tchau.